Olá, irmão. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meu nome é Miriam Anitta. Eu estou aqui, para ler um texto da irmã Prisca Lessa. Ela escreveu um texto chamado Dias de Luta, Dias de Glória. E esse texto foi escrito para o Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Não fui eu que escrevi, foi a irmã Prisca. Por isso, que eu vou fazer? Vou ler com os irmãos e contar aquilo que eu entendi. Lembrando sempre que toda a verdade está contida na palavra de Deus. Eu não sou teóloga, eu não sou uma estudiosa importante, eu não sou nada, entendeu? Esse nosso vídeo aqui é só pra gente fazer um devocional juntos e podermos aprender juntinhos de Jesus, tá bom? Então vamos iniciar pedindo a Deus que abençoe aqui o nosso estudo, né? O nosso devocional. Senhor Jesus, que nós possamos entender quais são os acontecimentos futuros que o Senhor tem para que possamos melhorar o nosso modo de viver, possamos lutar de uma forma que nós saibamos que a vitória no tempo de Deus, no seu tempo, vai acontecer. Obrigada por tudo, obrigada por este momento, perdoa-nos e ensina-nos, Senhor. É que pedimos em teu nome. Amém. Bom, então o nosso texto hoje está em Lucas, capítulo 21, os versículos 20 a 28, tá bom? Esse capítulo 21, você poderia ler o capítulo todo, né? Ele vai falar da oferta da viúva e depois Jesus vai contar sobre os acontecimentos futuros, o que iria acontecer ali, sobre o final, né? Que haveria guerras, rumores de guerra, fome, terremotos, enfim. Seria interessante se o irmão pudesse dedicar aí um tempo para ler, tá bom? Nós vamos iniciar então do versículo 20. Então, recapitulando, Lucas 21, versículos 20 a 28. E diz assim, ó, irmão. E quando virem Jerusalém cercado de exércitos, saberão que chegou a hora da sua destruição. Então, quem estiver na Judéia, fuja para os montes. Quem estiver na cidade, saia. E quem estiver no campo, não volte para a cidade. Pois aqueles serão os dias da vingança, e as palavras proféticas das Escrituras se cumprirão. Que dias terríveis serão aqueles para as grávidas e para as mães que estiverem amamentando, pois haverá calamidade na terra e grande ira contra este povo. Serão mortos pela espada ou levados como prisioneiros para todas as nações do mundo, e Jerusalém será pisoteada pelos gentios, até que o tempo deles chegue ao fim. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra as nações ficarão angustiadas, perplexas com o rugir dos mares e a agitação das ondas. As pessoas ficarão aterrorizadas na terra, pois os poderes dos céus serão abalados. Então todos verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e glória. Portanto, quando todas essas coisas começarem a acontecer, levantem-se e ergam a cabeça, pois a sua salvação está próxima. Amém? E é por isso que nós temos que estar atentos, buscando a palavra, buscando aprender a cada dia, porque a gente não sabe quando esse dia há de chegar. Nós temos que estar atentos. E é por isso que temos que trabalhar em prol do reino de Deus e trabalhar pela igreja, trabalhar por Jesus Cristo, pregar o evangelho, falar do amor de Deus, porque os dias estão próximos. Minha irmã precisa escolher o versículo 28, que diz assim: exultai e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Então, o que acontece? Naquela época, Jesus convidou, ele comunicou lá todos os seus discípulos
E ele foi contando para eles, né, os acontecimentos que iam ter, né, antes que ele voltasse, né, porque Jesus vai voltar, isso é uma promessa dele, ele voltará. Então ele comunicou lá para os seus discípulos, para aquelas pessoas que estavam perto dele, como que ia ser esse dia. Mas ele não contou isso aí para todo mundo ficar apavorado, desolado, desunido, sem noção, louco de medo. Não. Pelo contrário, ele contou isso aí para que nós pudéssemos ser consolados. Então, apesar de passarmos por dias maus, apesar de termos dificuldades, o que Jesus estava dizendo? Ele vai voltar. Ele vai voltar. Então, como é que pode, né, um cenário desse, né, que a gente vai ouvir de guerra, rumor de guerra, nação contra nação, reino contra reino, tem fome, peste, terremoto, como que um cenário desse de destruição pode trazer para algum ser humano um consolo? Ó, isso é simples, né? É só se lembrar que a redenção está próxima. Estamos próximos de sermos libertos do pecado, libertos deste mundo. Estamos próximos de receber Jesus Cristo de volta aqui na terra. Então, o sofrimento que Jesus falou, que ele anunciou, é o quê? É o que vem antes de uma alegria que está chegando. Então, não existe alegria maior que receber o nosso Senhor de volta. Ele está voltando, ele vai voltar à terra. Então, não tem sombra de tristeza que possa continuar pairando com esse evento, né? Jesus está voltando. Então, essa é uma dinâmica que Deus estabeleceu para a gente, para que a gente pudesse entender que a nossa jornada aqui nesse mundo ele é muito breve e que nós pudéssemos entender que todo sofrimento, tudo que a gente possa estar passando por aqui, não vai ser nada perto da glória que virá, né? A gente não vai nem se lembrar. Então a gente passa aqui por montanhas muito altas, difíceis de subir, né? As montanhas do sofrimento, né? Muitas pessoas, eu não posso nem reclamar, meus irmãos, eu não posso reclamar. Se eu reclamar, eu tô sendo ingrata, mas eu que sou assistente social, que trabalho com uma população que sofre tanto, 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 eu falo, nossa, que montanha difícil dessa pessoa subir, né? Que vale de desolação. Muitas pessoas não têm o que comer, muitas pessoas perderam entes queridos, muitas pessoas são limitadas para andar, para falar. A maioria das pessoas que eu atendo estão afundados, né? Em pecados tão terríveis como assaltar, como roubar, matar, enfim, né? Não existe uma diferenciação de pecado, mas a gente sempre vai se chocar, né? Com isso, né? Aquela pessoa que armada, ela tira aquilo que é do outro. Então, nossa, que sofrimento, né? Para uma mãe, para um pai, para um familiar, ver o que se transformou a pessoa amada, e que sofrimento para aquele que passa por aquele assalto, enfim. Então, há diversos tipos de sofrimento, né? Perdas de entes queridos, principalmente nessa situação de pandemia. É desolador, né? Passar por todas essas coisas, não ter emprego, não ter dinheiro para colocar comida em casa, uma criança chorando de fome, tudo isso é muito desolador. Eu conheço uma pessoa muito amada, inclusive, que ela está há 6 meses na UTI por causa do Covid-19. Pense, irmãos, o que é estar 6 meses na UTI, né? Por uma doença tão ingrata. Então, assim, parece realmente que é uma coisa desoladora, mas nós temos que lembrar o quê? Que aqueles que confiam em Jesus Cristo, que entregaram a sua vida a Ele, por mais um tempo, quando olhar para trás, vai ver que esse sofrimento enfrentado, ó, não é nada, trouxe o quê? Uma bênção ainda maior. Então, muitas vezes a gente deixa que as circunstâncias acabem escondendo de nós essa verdade. A gente sofre tanto que esquece que Jesus está voltando. Esquece de tudo aquilo que Ele tem reservado para nós. Então, a gente tem que se lembrar que por mais difícil que sejam os momentos pelos quais passamos, há um Deus grande de amor que
está olhando por nós. Irmãos, eu não sei explicar esse negócio, eu acho complicadíssimo, né? Por que um sofre mais, o outro sofre menos? Por que um passa por um vale tão difícil, o outro não passa? Enfim, não sei. Mas eu sei assim, que todas as misericórdias são do Senhor, Ele dá para quem Ele quer. Mas ao final, todos aqueles que são dele vão esquecer de todas essas coisas. Porque quando Jesus voltar, todas essas coisas não farão o mínimo sentido, né? Então, Deus, Ele deseja o nosso bem. Ele trabalha para o nosso bem. Ele não é um Deus, ó, tá, não tô nem aí. Não, é um Deus que trabalha pelo nosso bem. Ele é amoroso, Ele é bom. E Ele não permite que o nosso sofrimento seja maior daquilo que a gente possa suportar. Por mais que pareça assim, nossa, aquela pessoa não vai suportar aquilo. Deus sabe de todas as coisas e Ele vai nos permitir sofrer até quanto nós podemos suportar, para que a gente possa, na sequência, desfrutar de uma repentina e milagrosa, miraculosa, maravilhosa graça. Então temos que lembrar todos os momentos que Deus está conosco, mesmo quando a gente vive o dia mal, mesmo quando a gente abre os olhos, só vê um dia escuro, um dia cinzento, noite sombria, mesmo que assim a gente não enxergue nada, mesmo quando a gente se sente sozinho e abandonado, nós não estamos, irmãos, não estamos. Confie nisso que eu estou te falando. Confie, o Senhor está com você. Então, os dias de luta, eles existirão. São inevitáveis. O dia mal vai chegar. Muitos de nós já passou pelo dia mal e talvez tenha outros. Mas o importante é que nós saibamos que depois do dia mal virá o dia de glória. O dia que nós poderemos olhar para o Senhor e falar, estamos libertos. Chegou a nossa redenção. Então, irmãos, tenham isso em mente. A promessa de Deus não falha. Deus não é homem para que minta. Então, tenha coragem. Por mais difícil que esteja sendo esse pedaço pelo qual você está passando, tenha coragem, tá bom? Bom, o nosso manancial termina assim, né? Os dias de luta dão lugar aos dias de glória. Sua promessa, a promessa de Deus é infalível. Coragem. Amém? Eu me despeço aqui, ó, com meu abraço fraternal, com o meu abraço diário de ursa. Lembrando, ó, que em 2021, ó, ninguém solta a mão de ninguém. E lógico, né, com a nossa palavra de ordem que é saudades.